Eleições 2024. Tem novidade em Bahia. Taciana Leitão, do PSB, a candidata do governador João Azevedo, conseguiu tirar de campo mais uma pré-candidatura lá na cidade. Dessa vez, Luciano do Impacto Som do Avante. Ele é o vereador mais votado da cidade. Então, pré-candidato pelo Avante, chegou a ser lançado pelo presidente estadual do Avante, Vitor Hugo, mas agora anunciou não só adesão a Taciana Leitão, como também aceitou ser o candidato a vice. Eu repercuti esse assunto com o presidente estadual do Avante na Paraíba, o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Para nós, uma grande honra o Avante ser convidado, através do empresário Luciano, para fazer parte da chapa majoritária ao lado de Taciana. Sem dúvida nenhuma, é uma chapa muito forte, que vem para a vitória, com apoio do governo, um arco de aliança de vários partidos. E Luciano está credenciado, vereador mais votado, representa a classe empresarial daquela cidade. Eu não tenho dúvida que é uma chapa muito forte. E aí o Avante se posiciona muito bem na região metropolitana, como nós esperávamos, com muita cautela, com muito trabalho, os bastidores trabalhando muito forte. E a gente tem essa vitória aí, primeira vitória, que é emplacar o Avante ao lado de Taciana. E agora vamos para segunda, em busca da segunda vitória, que é a vitória nas eleições, no pleito que se aproxima no dia 5, no dia 6 de outubro, melhor dizendo. Vamos comentar esse assunto com o nosso colunista de política. No Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Josival, bom dia. Novidade em Bahia, mais uma pré-candidatura que desiste da disputa, mas agora foi para ser candidato a vice. Luciano do Impacto Som, bom dia. Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Pois é, começou lá em Bahia a pré-campanha com um tabuleiro de 7, 8 pré-candidatos, né? 7, agora só tem 2 para valer mesmo, né? Tem ainda talvez um terceiro, mas foram, não vou dizer caindo, foram sendo atraídos por forças mais fortes durante o caminho. É esquema de Taciana Leitão, já 3 atraiu 2 e um terceiro eliminou praticamente, que é, primeiro tirou Diego Duque Preço, né? Como Diego Duque Preço ficou amarrado no partido, né? No PSD, não pôde ser candidato a vice. Aí teve que trazer outro, aí ficou ali negociando. Tentou ainda, na véspera de anteontem, teve uma reunião com um grupo, com o partido que é o PSD, Daniela, tentando ainda resolver. Mas como não foi possível o acordo, então foi para Luciano Impacto Som. Então sai Diego Duque Preço, Luciano Impacto Som e Jefferson Kita. Não sai. Sara ficou fora no caminho por conta das decisões, e aí eu acho que será substituída por Domiciano Cabral. Provavelmente a eleição lá seja uma eleição quase plebiscitária, né, de Taciana contra Domiciano Cabral. Fortaleceu bem nas últimas semanas a candidatura de Taciana. Correndo ali por fora tem também uma pré-candidatura do Novo com o PL, a candidatura bolsonarista, mas que não tem atingindo bons índices, né? Serão 3 candidaturas, né? Que é a de Glicério. 3 candidaturas. Tem a candidatura da direita que vai ser colocada assim. Esse é o quadro realmente de candidaturas lá na cidade de Bahia. Mas terminou fortalecido. O esquema de Taciana Leitão terminou fortalecido. Além de ter o apoio da atual prefeita, né? Esse apoio da atual prefeita o pessoal sempre questiona, né? Porque tem uma rejeição muito grande. Mas Taciana vai ali, ó. O grupo Taciana vai fazendo a campanha um pouco distante, mas também sem o esquema de prefeitura acaba sendo em determinado momento muito importante. Mas essa é o quadro de candidaturas que tem lá. Josival, falando em Bahia, é uma das cidades em que o juiz eleitoral pediu tropas federais. Além de Bahia, também Cabedelo e Queimadas. Nós temos aí um cenário começando a se desenhar ainda. Os juízes eleitorais têm um tempo aí para se posicionar, pedir ao TRE para solicitar esse pedido de tropas federais. O governo tem dito que a segurança pública aqui do estado dá conta desse processo eleitoral, mas, enfim, cabe aos juízes eleitorais analisarem a situação de cada um. Eu acho que aqui na região metropolitana, a gente citando Cabedelo e Bahia, tem a guerra de facções, que já é alvo de investigação, inclusive da Polícia Federal,
que é um ingrediente a mais para o processo eleitoral. Tem muito candidato dizendo, ó, em muitos lugares a gente não pode entrar, não tem autorização para entrar. Esse é que é a grande questão, porque esses pedidos dos juízes eleitorais é um pedido que vai funcionar tropas federais para o período de votação. É aquela última semana da campanha eleitoral, a votação e, claro, as comemorações. E eu juro para você que eu confesso que vejo necessidade nas 3 cidades. Queimada está distante da gente, a gente aqui acompanha Bahia e Cabedelo. Embora a polícia esteja fazendo um trabalho incessante, forte, vez que toda semana tira arma de circulação, prende um, mas essa guerra de facção não tem tempo para acabar e não vai acabar, e não tem a possibilidade de controle total nesse momento. E de fato, naquelas últimas horas da campanha eleitoral, pode ser que seja feito um trabalho das organizações, das facções criminosas, e elas fazem, capaz de alterar o resultado eleitoral. Então, o pedido para mim vale. Queimada está mais distante, mas é uma cidade que tem sido marcada pela violência nos últimos anos, não é de agora, de quase 2 décadas, uma violência. Ali Campina Grande, para quem não sabe, colada a Campina Grande, muito violenta realmente. Então, eu acho necessário, eu acho que a justiça, o melhor seria o governo do estado não dizer que não precisa. Eu acho que seria bom dizer precisa do apoio, precisa do reforço. Assim como acho que precisa de reforço na campanha mesmo, não é na votação não. Agora, depois do dia 16, que vai começar a campanha de rua, deveria os candidatos ter mais tranquilidade para fazer campanha eleitoral nessas cidades. Em todas as cidades. Acho que o governo precisaria reforçar. Se não tiver quadro suficiente na polícia, podia pedir reforço da guarda das Forças Nacionais de Segurança Pública, tá certo? Então, acho que é preciso isso, acho que a violência não pode dar o tom nessa campanha eleitoral, como tem dado em várias partes do Brasil. A gente antigamente tinha essas solicitações por embates muito fortes. Eu lembro sempre de Pedras de Fogo, né? Uma cidade em que a política é tão calorosa que causava um embate tão forte que solicitavam tropas federais. Agora o assunto é facção criminosa. Isso sempre existiu, acesso a lugares, mas se intensificou infelizmente nos últimos anos. As pessoas pensam, veja bem, eu tô vendo o debate aqui, vez por outra, as pessoas querendo trazer essa história da violência. Das facções, da presença das facções nas comunidades, como se fosse uma coisa muito recente aqui em João Pessoa. Não é recente. Quem estiver aqui, eu lembro, por exemplo, que quando o Maranhão assumiu o governo, depois que Cássio foi cassado, tem uma crise enorme aqui no Alto Mateus. Até para entrar no Alto Mateus era complicado. Eu acompanhei muito por dentro muitas situações. Ontem estava a notícia que a polícia foi cumprir o mandado de segurança num residencial desses construídos pelo governo federal com a prefeitura. Eu acho que foi Vista Alegre, não sei se foi esse, e de repente encontrou uma quantidade enorme de cocaína, de pasta de cocaína lá na casa. Olha, é terrível dizer isso, mas em algumas regiões da cidade de João Pessoa, a prefeitura entrega um residencial desse num dia, 2 dias depois, quem já tem o controle da situação são as facções criminosas daquele residencial, entrada, saída, enfim, há muitos bairros de João Pessoa nessa situação. Então nós temos uma situação que é grave e o poder público às vezes é obrigado a conviver com isso. É ruim. Ao invés de combater, precisa conviver. Isso tem certa influência na campanha eleitoral, lamentavelmente, mas tem. Vamos falar da disputa agora em Campina Grande. O deputado federal Romero Rodrigues finalmente começa a se posicionar sobre esse processo eleitoral. E o pessoal ligado ali a Bruno Cunha Lima, o atual prefeito, saiu comemorando durante todo o dia de ontem essa cada vez mais forte intenção de continuidade na aliança com Romero Rodrigues. Acho que não tem mais reviravolta, vinha
vinha dizendo, as minhas leituras, você sabe aqui que fazendo há muito tempo, as leituras eram sinais que vinham sendo dados, que Romero não cuidava da campanha, o PSB e os republicanos começaram a se afastar, do pessoal desde do São João, né, quando Cássio começou a ir para a rua com Bruno, enfim, todos os sinais indicavam que esse seria o desfecho, embora Romero, eu não sei se estava procurando aí um momento específico para sair, se ainda estava de fato na dúvida, enfim, mas eu acho que não tem mais reviravolta em Campina Grande, não. Romero saiu, comunicou ontem que saiu, não teve ainda uma entrevista com a imprensa, ainda não deu maiores explicações, deu explicações para dentro, para assessores, para aliados mais próximos, né? Deu essa explicação que vai estar saindo porque quer manter a vida de deputado mais tranquila, para poder conviver com a família, enfim, disse isso, pediu desculpas e não tem volta. Por que é que não tem volta? Eu acho que está decidido completamente, porque ele inclusive admitiu na reunião, pelo menos foi o que se publicou até agora, que ia apresentar o candidato que podia, ele não disse que ia, mas que podia apresentar o candidato a vice na chapa de Bruno, e é isso que aliados de Bruno, aliados de Romero, integrantes do grupo Cunha Lima, vem dizendo nos últimos dias. Acho que desde domingo, final de semana, vem falando sobre isso, o vice, a escolha do vice, quem é o consensual do vice. Eu acho 2 nomes, Romero descartou um nome ontem, que foi Micheline, a esposa. Ele descartou, pelo menos na reunião, ele disse que ela não aceitaria ser candidata, nem a vice dele, então tá colocando isso. Depois na reunião, o Tovar teria dito que ele acha que não se encaixa. Realmente eu acho que criou atrito muito fortemente com o Bruno durante esse processo. Foi mais de um ano, Romero imaginando que era candidato, e Tovar foi durante muito tempo porta-voz de Romero, fazendo críticas a Bruno, enfim. Acho que talvez, claro que um processo de reconciliação isso aconteceria. Só que essa história da vice não é um processo de reconciliação. A história da vice tem a ver com 2026 e tem a ver com 2028, tá? E 28. Bruno, por exemplo, se Bruno for reeleito, estiver fazendo um bom governo, recuperar o governo, né? Porque tem obras em andamento que pode ser que melhore a imagem. Se ele for reeleito, recuperar o governo, pode ser que ele queira ser candidato em 2026, a deputado federal, sei lá, qualquer outra coisa. E o vice? Como é que fica? Né? Mas em 2028 ele vai até o final, claro, vai até o final, enfim. Mas quem vai ficar? Essa história não é uma história muito fácil. E tem em Campina Grande nas últimas horas uma informação que quem mais cresce nesse momento, o nome que mais cresce seria o de Alcindor Vilarim, que apesar de ser romerista de carteirinha 24 horas, mas não é uma pessoa, digamos assim, foi também do assessor de Bruno, seria Alcindor Vilarim, ex-vereador e aliado de Romero, que talvez transitasse melhor entre todas as forças, mas não está nada certo ali, vai ser muito complicado para a escolha do candidato a vice dele. Ontem, nesses palanques aí dos municípios, né, já teve um encontro, Romero, Efraim, Veneziano. Romero e Efraim, eu acho que eles estavam bem próximos, acho que quem mais comemorou ontem, claro, depois de Bruno, foi Efraim. Porque Efraim está vendo o projeto dele para 2026 sendo fortalecido como ele queria. A saída de Romero dava um baque na oposição em Campina Grande. Então, Efraim comemorou muito isso ontem. E ele eu tenho a impressão que ele quer que Romero seja candidato a senador, ou então candidato a vice-governador em 2026. Na chapa com ele, candidato a governador. Então está trabalhando muito muito fortemente isso. Tem essa história ainda de saber o que é que vai acontecer também em Campina Grande. Romero desistiu 3 candidaturas importantes, eu acho que é bom registrar isso. Vamos lá, e o impacto disso, não é, Josival? Porque acaba, enfim, pode criar um clima ruim em torno do nome dele entre os eleitores.
dessa questão de colocar muita expectativa e depois se frustrar com um movimento que não se conclui? Nenhuma expectativa que ele criar daqui pra frente, o pessoal vai acreditar. Só vai acreditar. Ninguém acredita mais, tá? Ele desistiu em 2018, 2022 e agora prefeito. 2018 governador, 2022 governador e agora? Ele não pode mais criar expectativa. Ninguém vai acreditar mais no Romero. Eu sou candidato a governador, sou candidato a senador, ninguém vai mais acreditar. Só ele precisa realmente mudar um pouco essa história. Tem tempo para tentar recuperar, tem tempo para explicar, mas mesmo assim, na hora que ele botar o nome, vai sempre gerar uma dúvida. Eu não. Eu acho que assim, o impacto tem um impacto agora. Né? Agora, o impacto em favor de Bruno. Certo? A favor de Bruno. Bruno tira a maior pedra que ele tem no caminho da reeleição. Claro que Bruno ainda vai ter uma disputa, tem a gestão dele para se discutir, claro, e tem momentos. Mas Bruno é uma vitória de Bruno. A vitória da teimosia, da persistência, ele acreditar ali. Desde algum tempo as pessoas não observam, mas Bruno, ele entrou desde o começo querendo dizer assim, estabelecer uma marca, um jeito dele de ser, de governar, tá certo? De não ceder, né? De comandar, de liderar. Tanto que os atritos com o Romero foi em função disso. Quer dizer, eu tô aqui para eu mandar. Eu assumi, claro, um governo, fui eleito. Romero me ajudou a eleger muito fortemente, era um governo, tá? Mas ele quis estabelecer a marca dele, tá? Essa corretora. E eu acho que ele persegue um pouco isso até mais além. Eu sempre digo que o Grupo Cunha Lima, por exemplo, está meio órfão de líder. Cássio Cunha Lima continua sendo o nome ainda mais escutado no Grupo Cunha Lima, mas está fora da política. Quem fica fora muito tempo da política dá conselho, apita, mas não é seguido, e tem um pouco dessa ambição. Eu vou falar ambição aqui de quem vai comandar o Grupo Cunha Lima no futuro. Tá? Se Bruno der certo, se for reeleito e der certo a gestão dele, então ele passa a ser basicamente uma espécie de... Por quê? Uma espécie de líder, por quê? Porque ele teve essa ousadia de enfrentar, tá certo? Encontrei a Efraim outro dia e a Efraim brincando disse assim, só tem eu defendendo o Bruno, quer dizer, com algum tempo aqui atrás, porque de fato todo mundo achava que deveria ceder a Romero. Romero era o cara. E ele foi para até as últimas consequências do enfrentamento. Terminou dobrando. Romero. É a velha história lá estou sempre pregando imagens populares para poder as pessoas entenderem. E a roda pequena rodando, né? Da roda grande rodando dentro da roda pequena. Acaba mandando. Terminou. Agora, Gesival, para fechar essa história em Campina Grande, o impacto dessa desistência de Romero para a oposição. É possível agora que Johnny Bezerra consiga use isso para atrair os demais candidatos como André Ribeiro, Inácio Falcão? Como é que fica esse debate? André Ribeiro eu acho que não atrai. André Ribeiro, a candidatura de André Ribeiro, ele colocou a candidatura dele realmente para ir até o final, certo? O PDT, tá? Então André Ribeiro eu acho que mantém a candidatura dele. Tem ainda essa discussão sobre Inácio Falcão. Inácio Falcão terminou se metendo numa situação muito grave, porque lá em Campina Grande, o PT de Campina Grande e o PCdoB de Campina Grande são muito coesos, muito no sentido de ter uma posição independente do governo do estado, sabe? Não querem se aproximar, não. Então ele vai ter dificuldade se ele quiser tirar a candidatura dele, vai ter dificuldades. Mas é claro que é possível, é ele que vai se colocar, tem discussões, vai indicar o vice, não vai indicar o vice. Agora, do ponto de vista político, ele vai ter dificuldades, com o PT e com o PCdoB. O PV não vai ter dificuldade não. Agora, uma coisa que precisa ser colocada também lá em Campina Grande que você tem que entender, é que eu até disse isso em comentários já faz muito tempo, que o governo do estado, que o governador João Azevedo, desde o início, é claro que ele trabalhava com a ideia de Romero, que você atrai Romero,
você atrai Romero, você pega Campina Grande, você pega a principal liderança de Campina Grande, você atrai para o seu esquema, você tem, então, sai numa situação fortíssima. O governo quis Romero durante todo o tempo. Agora, desde o começo, o governo também trabalhou com a hipótese de que eu quero um candidato ligado diretamente a João Azevedo. Em Campina Grande eu não vou me aliar a nenhuma força, porque quando passa depois, as forças lá continuam a vida dela e eu não tenho nada. Então eu aconteceu preciso, com o veneziano. Com o veneziano. Né? Vou apoiar veneziano depois muda e eu fico sem nada. Então eu preciso ter minha própria força em Campina Grande. Quanto que é essa força? Eu não sei, mas eu vou ter minha própria força. Vou arriscar. Pode até ganhar, né? Evidentemente, quem disputa a eleição, fazer. Então o governador vai ter a candidatura de Johnny Bezerra com esse intuito. E estreitando a aliança com os republicanos. Aí sim, uma simbiose maior com os republicanos. Josival Pereira. Continua, claro, o mistério da família Ribeiro. Sim, é um outro ponto que também impacta bastante a eleição por lá. Continua a fazer o quê? Vai fazer o quê? A família Ribeiro marcou a convenção do PSD para segunda-feira, 20 horas. 8 horas da noite. É a última das últimas convenções. É claro que isso mantém um mistério. Quando você olha Rosália Lucas, eu olhei as redes sociais, né, nas últimas horas, Rosália Lucas tem uma campanha totalmente estruturada. Totalmente estruturada. Ela está agindo como se fosse candidata. A família Ribeiro também vai contar os votos? Vai querer contar os votos em Campina Grande? Eu não sei. Ou vai ainda ter alianças até lá? Ninguém sabe ainda. Continua foi resolvido. Veja bem, a trama final, o suspense final, o enredo da novela principal foi resolvido antes do final. O que era acessório, o que era periférico na trama, vai assumir agora a perspectiva de suspense até o final. Josival Pereira volta amanhã aqui no Jornal da Manhã com os assuntos da política. Com certeza, bom dia. Bom dia, a gente vai fazer um intervalo agora, ainda hoje tem esporte, tem outras informações também, fica por aí, a gente volta já.